No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Muito bom dia, pessoal. O nosso programa já está começando. Eu vou começar falando das eleições nos Estados Unidos, apesar de o pleito só acontecer em novembro próximo. É que recentemente foram realizadas 2 pesquisas de opinião pública lá nos Estados Unidos relacionadas às eleições deste ano. A disputa acirrada entre o atual presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump. É o seguinte, a primeira pesquisa ela foi realizada no dia 8 de março, do Instituto Emerson, e ela é uma pesquisa eleitoral, digamos assim, diretamente relacionada aos 2 principais concorrentes da eleição presidencial. O atual presidente Joe Biden aparece com 51% das intenções de voto e o ex-presidente Trump aparece com 49%, ali dentro da margem de erro, digamos assim. Então, essa pesquisa, inclusive, ela já coloca uma mudança de posição. Há muito tempo, o ex-presidente Trump aparecia à frente nas pesquisas de intenção de voto. Então, essa pesquisa lá do dia 8 de março, agora eu vou falar de uma outra. Ela é desta semana, ela foi encomendada pelo jornal Financial Times ao Instituto Ross nesta semana, e ela avalia o trabalho do presidente Joe Biden à frente da Casa Branca. Ele é desaprovado por 58% dos americanos ouvidos pela pesquisa do Instituto Ross e aprovado o seu trabalho, o seu governo, por 38% dos americanos ouvidos nesta pesquisa de intenção de votos aí nos Estados Unidos. Então, o que acontece é o seguinte, ainda é muito cedo, para a gente cravar um resultado. São muitas as variáveis internas e externas da eleição presidencial nos Estados Unidos, mas está aí. Os Estados Unidos são a pátria das pesquisas, dos levantamentos de opinião pública, mais 2 pesquisas falando das eleições que acontecem em novembro naquele país. Aqui no Brasil, a Receita Federal liberou ontem o programa do Imposto de Renda 2024, então já pode baixar para o computador, Os contribuintes poderão preencher e enviar a declaração entre 15 de março e 31 de maio. Então tá aí só um pequeno recado que o leão já está na nossa cola, pessoal? Bom, da Agência Brasil eu trago a seguinte informação, O fenômeno climático Laninha, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, é muito provável, segundo o CEMADEM, que haja a chegada do fenômeno Laninha no segundo semestre deste ano. O Laninha, só lembrando aqui, o resfriamento é um fenômeno climático, que se caracteriza pelo resfriamento de camadas, um resfriamento anormal, inclusive, de camadas do Oceano Pacífico de até 100 metros de profundidade. O Laninha pode alterar o regime de chuvas e temperaturas em várias partes do globo. Atualmente, segundo os estudos climáticos, estamos vivendo aí a fase ainda final do fenômeno El Niño, que ao contrário do Laninha, ele esquenta as águas do Pacífico e provoca as ondas de calor em série. Essas ondas de calor que nós estamos acostumados aqui no Brasil, inclusive uma está em pleno desenvolvimento. Essa semana, mais temperaturas super elevadas em vários pontos do Brasil. O Brasil vai ferver, inclusive essa foi uma das manchetes do portal UOL, que ainda está no ar. Um outro assunto aqui do portal da Deutsche Welle Brasil: a União Europeia decide regulamentar direitos de trabalhadores por aplicativos. A Uber e o equivalente europeu ao iFood. Então, foi lançada lá pela União Europeia, pelos principais, a maioria dos países da União Europeia, uma diretiva de trabalho em plataformas. Esse mecanismo ele pretende implantar uma transparência maior dos algoritmos em relação aos trabalhadores, estabelecer padrões mínimos
da União Europeia para os mais de 28 milhões de trabalhadores por aplicativo. Inclusive, eles terão direito de contestar determinados pontos, determinadas coisas que venham automaticamente dos aplicativos. Os critérios sob os quais o trabalhador será considerado empregado devem ser definidos por cada país. Então, essa medida ela não passou nessa diretiva dos países europeus. A França e a Alemanha eram radicalmente contra a adoção de qualquer medida que implementasse esses direitos. Então, eles saíram derrotados. A maioria dos países resolveu então criar essa diretiva do trabalhador por aplicativos na União Europeia. O assunto também ele é discutido aqui no Brasil. O governo federal mandou para o Congresso um projeto de lei que vai começar a tramitar, mas no caso do Brasil vai inicialmente se restringir aos aplicativos de transporte de passageiros, no caso Uber e outras empresas, por aplicativos. Então essas companhias ainda vai tramitar no Congresso Nacional esse brasileiro. Portanto, está aí na Europa a regulamentação de direitos de trabalhadores por aplicativos. O nosso último assunto, que é uma dica cultural, é que já estão abertas as vendas e já começou então o processo de realização, de organização do Festival João Rock 2024, a versão deste ano. Esse festival acontece no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, no dia 8 de junho deste ano, já desde 2002. É uma homenagem aos bateristas, vários bateristas, tanto do Brasil quanto de fora, que se chamam João. Então tá aí, o João Rock terá atrações muito conhecidas. As principais atrações do mundo do rock são bandas, são cantores da velha guarda, do rock brasileiro, do rock nacional, de todos os tempos. Então aí vamos ter, por exemplo, Emicida e Pitty, um palco com Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Ney Matogrosso, Samuel Rosa, Maria Gadu, Marina Lima. Tem cantores e cantoras aqui, bandas da década de 70, 80, Então teremos a Marina Lima, teremos a Negra Lee, teremos o Djavan, Duda Beat, Novos Baianos, até a banda 14 Bis. Então é muito legal, são cantores e cantoras, bandas de rock que viraram lenda no Brasil e também grupos mais recentes, mais novos. Tá aí então a nossa dica cultural. Você encontra todos os detalhes no site do Festival João Rock 2024.